Capítulo 433 – Batalhão de Loucos. No campo de batalha, no fim do estreito corredor criado entre a 6ª e 7ª Brigada, o Batalhão 0 permaneceu posicionado, enquanto vislumbrava ao longe a horda que se aproximava. Ilgner, Theodore e Tom estavam à frente das tropas, olhando calmamente para a situação que se desenrolava. Devido ao uso das balistas explosivas, os Dobads haviam parado seu avanço, mas isso durou por apenas um momento e logo as criaturas chegariam até eles. Vamos começar, estão prontos? Theodora perguntou aos dois homens, com um leve sorriso. Ilgner, o bravo, já nasceu pronto. O loiro bárbaro falou de forma arrogante. Já o jovem sargento Thomas tinha um olhar pensativo, principalmente ao lembrar-se de sua tarefa nessa missão. Ao notar isso, a Medusa roçou com sua mão levemente em sua palma, fazendo olhar para ela. Após isso, piscou o olho direito para ele, de forma brincalhona. Tom timidamente sorriu, pois sabia que a mulher estava tentando incentivá-lo a seu modo. Vamos cumprir a missão que o chefe nos passou. Os dois subtenentes assentiram, então Ilgner ergueu o punho esquerdo para o alto. Primeiro e segundo pelotões, à frente. Quando as ordens foram dadas, Noah avançou. Escudos! O oficial loiro gritou, erguendo seu pesado escudo e indo à frente. Logo atrás dele, as tropas do primeiro pelotão seguiram de perto. Ao lado, Traian seguiu seu exemplo, liderando o segundo pelotão. Ambos logo se posicionaram na linha de frente, prontos para receber a carga inicial das criaturas. O pelotão de Traian ficou à esquerda e o de Noah à direita, com os dois em uma formação reta, fechando completamente o corredor de 30 metros de largura. As tropas Dobads estavam cada vez mais próximas. Muitos orcs tentavam invadir as laterais, onde os soldados da 6ª e 7ª Brigadas continuavam posicionados, impedindo-os de se mover livremente. Arqueiros e magos, preparar! Theodore emitiu o comando na comunicação. Logo os magos se posicionaram bem atrás dos escudeiros, enquanto os arqueiros estavam atrás deles, formando uma linha tríplice. Quando os orcs estavam a cerca de 50 metros, a expressão de Theodora mudou. Arqueiros, abrir fogo! Assim que a mulher ordenou, dezenas de flechas subiram ao alto. Svi! 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 Bang! Perfura! Perfura! Vários Dobads à frente da carga gritaram, enquanto muitos caiam, sendo mortos pelas flechas, mas aqueles que vinham logo atrás pareciam indiferentes a isso, pisoteando e esmagando os corpos daqueles caídos e seguindo em frente. Quando os inimigos estavam a cerca de 20 metros, Theodora emitiu um novo comando. Magos! Ela gritou, quando ela mesma foi à frente, junto a Luiz e alguns dos outros poucos magos do Batalhão 0. Algo que chamou a atenção de muitos, é que mesmo vários dos membros centrais do Batalhão 0, também ergueram suas mãos ao alto, preparando magias de fogo. Entre eles havia Carol, Ronald, Léo, Hugo, Noah e mesmo Lance, com seu único braço bom. O quê? Desde quando o líder aprendeu magia? Um dos subordinados de Léo perguntou, espantado. Eu sou cheio de segredos. O sujeito disse, de forma brincalhona. Vários outros soldados também estavam surpresos com seus respectivos líderes. Mesmo sendo simples magias de bolas de fogo, cada um deles tinha um controle relativamente bom e um poder considerável, suficiente para causar alguns danos. Apesar de não serem magias poderosas, quando havia tantas reunidas, ainda causariam um grande efeito. Olhando em volta, e vendo tantas pessoas com proficiência em magia levantar-se, Theodora sorriu. Esse é o resultado do seu esforço. Líder! Ela pensou, ao lembrar-se do que Fernando havia dado a eles no passado, as veias de mana artificiais. Na época em que o Batalhão 0 ainda estava em seu começo, como um mero esquadrão, prestes a transicionar para um pelotão, Fernando havia reunido os membros e criou suas veias de mana artificiais. Naquele momento Theodora não entendeu bem o que era ou no que isso resultaria, mas com o passar do tempo, ela, assim como os demais, perceberam o quão grande esse presente havia sido. Mesmo aqueles que não tinham grande aptidão de manusear o mana, passaram a conseguir controlá-lo melhor, ao menos coisas como magias simples já não eram mais um problema. Com o passar do tempo e com algum treinamento, a maioria deles já tinha uma proficiência relativamente boa, mesmo não sendo algo tão útil em todas as batalhas, em momentos estratégicos poderia ser um grande trunfo. Aos poucos, as sementes plantadas no passado estavam começando a germinar.
Por recomendação de Ugner, os membros mais antigos do Batalhão Zero mantiveram sua capacidade em segredo, mas devido às circunstâncias, não havia mais motivos para se conterem. Bum! 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 As várias magias acertaram os orcs, criando explosões e labaredas. Oh, o que é isso? Bemir, que estava na 7ª Brigada, exclamou em choque, ao ver as várias magias sendo lançadas a partir do Batalhão Zero, parando o ímpeto das tropas orcs. Como eles têm tantos magos assim? Normalmente, um batalhão não teria mais do que uma dúzia de magos, mas pelo que ele havia visto, haviam pelo menos 30 magias sendo lançadas ao mesmo tempo. A verdade é que além daqueles que conseguiam lançar magia entre os membros principais e outros que vieram de Vento Amarelo, também havia Train e alguns magos da antiga Guilda Valorosos, somado a alguns outros poucos que se juntaram durante o recrutamento em Belai, esse número atingiu um número impressionante. Mesmo que praticamente todos fossem de nível iniciante, cada mago era um importante recurso numa batalha, que poderiam mudar todo o desenvolvimento do conflito. Noah, que estava na linha de frente, franziu a testa, quando viu dezenas de orcs conseguirem passar pelos ataques à distância. Mesmo que muitos tivessem sido abatidos, um número interminável de inimigos continuava avançando. À frente dos Dobads comuns, havia quase 20 líderes inferiores, sendo facilmente reconhecidos por suas tatuagens borradas em seus rostos. Estes eram orcs que estavam a um passo de se tornarem líderes, sua força variando desde um sargento até um tenente, eram criaturas que não poderiam ser subestimadas. Diferente da Batalha de Belai, onde o clã Gazuru sacrificou grande parte dos líderes inferiores durante o cerco, para manter a cidade pressionada, o clã Goku estava praticamente intacto. Então o número dessas criaturas era enorme. Entretanto, a verdadeira ameaça não era eles, e sim os orcs líderes que seguiam a horda logo atrás, misturados em meio tropas. Diferente das tropas rasas, os líderes estavam prestando atenção aos arredores, somente depois de terem certeza da situação é que entrariam em cena. Quantos deles? Ugner perguntou. Contei pelo menos 5. Teodora respondeu, quando seus olhos brilharam num tom prateado, enxergando 5 poderosas massas de mana, que cintilavam em meio às centenas de orcs. Os líderes não eram apenas muito mais fortes, como também mais perspicazes. As criaturas haviam adentrado no corredor estreito, mesmo desconfiando que fosse uma armadilha, pois seu objetivo era unicamente cumprir as ordens de seu mestre de clã e destruir as armas de guerra humanas. Se quisessem, poderiam abrir um caminho para fora do corredor e invadir a 6ª e 7ª Brigadas, com sua força não seria um grande desafio. Mas quando havia apenas um mero batalhão entre eles e seu alvo, ficou evidente qual seria a melhor alternativa. E, apenas 5 orcs líderes? Parece que poucos deles morderam a isca. O bárbaro loiro respondeu, de forma tranquila. Um soldado próximo, que ouviu parte da conversa, ficou estático no lugar. Era um soldado que havia recém-entrado no Batalhão Zero durante o recrutamento na cidade. Até então, o homem estava realmente orgulhoso de ter entrado para um batalhão como esse, não só o salário era bom, como havia vários benefícios. Mesmo que ele e os demais tivessem sofrido durante os dias em que tiveram que atuar como tropas de exploração, no fim, as recompensas recebidas valiam muito a pena. Entretanto, quando ouviu os 2 subtenentes falarem tão calmamente sobre 5 orcs líderes estarem vindo na direção deles, seu corpo não pôde evitar de tremer. Onde eu fui me meter? Nós vamos morrer. O homem pensou, assustado. A verdade é que se fosse em uma situação normal, mesmo os 2 subtenentes não ficariam tão tranquilos. Afinal, na batalha pela defesa de Belai, havia sido necessário que Fernando, Ugner e Teodora trabalhassem juntos, numa luta de vida ou morte, para derrotar apenas uma dessas criaturas, com os 3 deles chegando ao seu limite. Entretanto, nesse momento, ambos pareciam calmos, como se esperasse por isso, pois estava conforme o plano de Fernando. Erguer escudos! Noah gritou, liderando as tropas na linha de frente, pronto para receber a carga inicial do inimigo. Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Os passos dos orcs estavam cada vez mais próximos, fazendo o chão tremer, mesmo com dezenas deles morrendo a cada instante, pelos arqueiros e pelas magias, seus números eram simplesmente demais. E lá vamos nós. Ronald disse, ao lado, com um rosto calmo. Desde que ele havia se juntado ao pelotão de Noah, o homem havia adotado um estilo de luta misto, que variava desde combate com uma espada larga, quanto combate com escudo e espada de médio alcance. Sempre variando seu equipamento conforme a ocasião. Não vai dizer que está com medo? Noah falou,
rindo. Não se preocupe, se você morrer, eu prometo que cuido da Cabo Pimenta para você. Vai se fuder. Ronald respondeu, parecendo irritado. Apesar de falar isso, tanto ele, quanto Noah, não puderam evitar gargalhar alto. As tropas do esquadrão de Ronald também não puderam evitar rir, já acostumados às provocações entre os dois homens. Mesmo com ambos sendo um oficial e um cabo, o tratamento que os soldados recebiam por parte deles parecia mais de camaradas do que superiores. As risadas do grupo rapidamente atraiu a atenção dos soldados da 6ª e 7ª Brigadas, que compunham o fim do paredão do corredor, então olharam em direção à linha de frente do Batalhão 0, chocados. Eles estão prestes a receber a carga dos orcs e estão rindo? Qualquer outro nessa condição, estaria tremendo de medo, mas os membros do Batalhão 0 simplesmente riam. Esse tipo de situação incomum fez com que as tropas de ambos os lados sentissem que esse grupo simplesmente não era normal. Apesar da risada alta, quando os orcs estavam a poucos metros, a expressão de Ronald, Noah e o restante das tropas amenizou-se, ficando sérios. Bam! Tchim! Bam! Com um choque enfurecido, dezenas de orcs bateram contra a parede de escudos. Normalmente, era esperado que as tropas humanas fossem empurradas para trás após receber esse tipo de carga, mas ao contrário da expectativa de todos, as tropas do Batalhão 0 se mantiveram firmes, mantendo posição. Ha! Noah gritou, quando seu braço esquerdo, empunhando o pesado escudo, rebateu para frente, jogando um dobato para longe. Svi! 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 Assim que ele fez isso, Ronald e vários outros membros de seu esquadrão avançaram, bem como os demais esquadrões do primeiro pelotão, cortando e empurrando os orcs. Não muito longe, as tropas do segundo pelotão, de Traian, também haviam se saído bem ao defender-se da carga e começaram a contra-atacar. A abrir caminho. Noah gritou, quando criou uma passagem estreita junto a Ronald e outros soldados próximos. Assim que o fizeram, como um trovão, várias figuras brancas passaram em alta velocidade. Era o esquadrão Dama de Prata. Roar! Uag! Um orc gritou de dor, quando um gigantesco lobo prateado agarrou-se à sua jugular. A criatura tentou se libertar, mas foi rapidamente morta, sem mal conseguir resistir. Outro orc ao lado, ergueu seu machado, pronto para atacar a cabeça do lobo, que ainda estava sacudindo o corpo morto de seu companheiro. Entretanto, uma lança prateada perfurou seu peito. Montada no lobo, Carol puxou de volta sua lança. Em seguida, vários outros lobos com soldados montados passaram por ela, atacando os Dobades de forma implacável. Esse era o esquadrão Dama de Prata. Vocês têm 20 segundos, depois recuem. Aqueles que não conseguirem acompanhar, ficarão para trás. Carol gritou, enquanto avançava. As criaturas foram pegas de surpresa, quando vários foram mortos pelo assalto enfurecido dos lobos e seus cavaleiros. O poderoso ímpeto dos orcs foi rapidamente suprimido, enquanto uivos e rosnados soavam alto. Alguns orcs líderes inferiores rapidamente se aproximaram quando viram os orcs comuns sendo devastados pelas criaturas. Svi! Perfura! Com uma grande maestria, controlando seu lobo, Carol cortou sem parar, matando inimigos um após o outro. Seu desempenho era inferior apenas ao do velho homem Anani, que parecia uma catástrofe ambulante em meio aos inimigos. Com cada varrer de sua lança, pelo menos 1 ou 2 orcs cairiam, jorrando sangue. Tudo parece estar indo bem. Carol pensou, entretanto, sua expressão vacilou, quando viu os líderes inferiores se aproximando. Temos que voltar. Não vai dar tempo.